Boa tarde, começando a semana, começando o mês e começando essa edição do 360 com informação exclusiva. Pela primeira vez desde o tarifaço, o governo brasileiro ofertou uma redução efetiva de tarifas para produtos americanos para entrarem aqui no Brasil. Eu apurei o que tem essa proposta, o que prevê? A redução de tarifas sobre máquinas e equipamentos industriais, além de produtos de tecnologia da informação que não sejam produzidos aqui no Brasil. Agora, integrantes da gestão de Donald Trump é que estão com a bola. Eles estão avaliando a proposta apresentada. E quando foi apresentada essa proposta? Apurei que foi na última quinta-feira, dia 28, durante uma reunião do grupo de trabalho, que é formado por representantes tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Lembra que Lula foi lá no dia 7 de maio para os Estados Unidos e no encontro com Trump combinaram de fazer um grupo de trabalho para, em até 30 dias, tentar resolver ou avançar na questão das tarifas? Pois bem, é desse grupo que a gente está falando. E a expectativa do governo brasileiro é que já haja um posicionamento de Washington sobre essa oferta de redução de tarifas já na próxima conversa que os dois grupos terão. Só que ainda não tem data marcada para acontecer essa nova reunião. Na proposta apresentada, é importante trazer o que não tem nessa proposta. Não inclui nenhum tipo de diminuição tarifária nos setores de etanol, agropecuário, nem mineração. E também não oferece revisão de acordos bilaterais de preferências com outros países. Como, por exemplo, o Brasil firmou acordos bilaterais com o México, com a Índia, para ter preferências tarifárias, né? Tarifas menores quando os produtos forem deles. Não, isso aí também não entra em discussão. E por que eu estou pontuando o que não entra na proposta apresentada pelo Brasil? Porque esses são também pontos de queixas do governo dos Estados Unidos. Pois bem, e aí eu apurei o seguinte: por que eles estão apresentando, o Brasil está sendo tão ostensivo nessa proposta? Porque é o seguinte, paralelamente, então tem esse grupo, vamos acompanhar aqui, ó. Tem esse grupo de 30 dias entre o governo brasileiro e o governo Trump. Paralelamente, tem uma outra discussão tarifária, desde o ano passado, em relação à seção 301, que é aquela investigação para ver se o Brasil adota ou não práticas desleais de comércio. E aí ali você entra PIX, combate, num outro paralelo também combate ao trabalho escravo, mas entra PIX, entra contrabando, combate ao contrabando, tarifas. Então, essa 301, ela está em fase final de conclusão. Vai fechar essa investigação no dia 15 de julho. Só que o governo brasileiro espera que agora, nos próximos dias, o governo americano já dê um parecer, faça recomendações preliminares em relação a esse grupo da 301. Pois bem, até Caio Junqueira trouxe essa informação mais cedo no site da CNN Brasil. Pois bem, então, o que o governo está fazendo? Nessa seção 301 do USTR, que é o Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, é um grupo ali mais considerado pelo governo brasileiro mais ideológico. Então, eles estão, assim, bem rigorosos nessa investigação que dura desde o ano passado na seção 301. Só que esse grupo de trabalho de 30 dias, que foi combinado entre Lula e Trump, esse está mais alinhado com Lula e Trump também. Então, no paralelo, eles acham o seguinte: se a gente conseguir avançar, se o governo brasileiro conseguir avançar aqui nesse grupo, nesse GT de 30 dias, e, por exemplo, tirar essas tarifas dos maquinários pesados das indústrias, por exemplo. O que vai acontecer? Bom, a gente esvazia caso aqui na 301 eles falem: olha, temos que sancionar o Brasil, impor barreiras ao Brasil, porque eles cobram muitas tarifas nos nossos maquinários industriais e tudo mais, produtos de tecnologia da informação. Não, peraí, ó, a gente fechou aqui no grupo de trabalho, não tem mais. Então, a ideia, eles usaram essa palavra comigo: esvaziar a investigação da seção 301. Então, por isso é tão importante essa proposta, Yuri Pita, em relação a tirar tarifas, né? Já oferecer, embora, Yuri, eu até perguntei, né, se o governo dos Estados Unidos também ofereceu proposta para a gente. E nos disseram o seguinte, que
de forma muito superficial. Essa é a grande dificuldade. O governo americano não fala exatamente o que quer. Eles não conseguem pontuar exatamente. Não, então tem que tirar essa. Eles não falam. E aí, como é que você negocia se você não sabe o que a outra parte quer, né? Então, o governo brasileiro está correndo, quer que esse grupo, esse GT, se antecipe e faça acordo antes da conclusão da sessão 301. Não sei, é meio confuso, mas não sei. Deu para entender? Não, deu sim, Débora. E aí é grande ponto, né? Lembrando, quando Lula e Donald Trump estiveram juntos na Casa Branca, o que veio de informação daquela reunião é que eles teriam designado aos seus times 30 dias para se chegar a este acordo, que, em tese, é um prazo que se encerra no fim desta atual semana, ali para o fim de semana, início de junho, ali de 7 de junho, né? Hoje, dia 1º, seria ali mais ou menos por volta aí do domingo, 7 de junho. Agora, quando você falou, né, não sabe exatamente o que os Estados Unidos querem, não deixa de ser uma estratégia de negociação, até porque os Estados Unidos têm a força que tem, melhor, também faz parte da arte da negociação. E ainda falando sobre os assuntos que envolvem Brasil e Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que vai se encontrar com representantes de Donald Trump para rebater a decisão que classificou facções criminosas brasileiras como terroristas, porque isso também pode ter uma série de consequências para o mundo econômico legalizado. Vamos trazer a Larissa Rodrigues aqui com essa apuração, com essas informações. Boa tarde, boa semana, Lari. Tudo bem, gente? Boa tarde para vocês, para quem acompanha a gente nessa segunda-feira. Yuri, o ministro Dario, ele tem sido escalado, né, aproveitando a época pré-Copa, para ser aquela pessoa que vai trabalhar e responder essa questão do PCC pelo governo federal. Foi uma escolha do presidente Lula. E aí vale a gente destacar que ele tem dito, inclusive, que vai fazer conversas e negociações com os norte-americanos. Eu fui falar há pouco com algumas fontes ali do Ministério da Fazenda para entender quais seriam essas reuniões. O que me pontuaram? Que ainda é tudo muito superficial, que o ministro tem entrado em contato com os seus iguais ali no governo norte-americano, no governo Trump, que algumas primeiras conversas devem acontecer de forma remota, online, mas que há uma expectativa de fato que ele possa avançar nessas conversas como um representante do executivo. E aí a gente vem destacar como Lula escolheu o ministro, principalmente para rebater essa questão com o PCC, né, dessa decisão do governo Trump de tornar o PCC uma organização, né, terrorista. E isso vai dando a entender, e hoje teve reunião da campanha de Lula, o quanto eles querem mostrar o que isso pode significar para a economia do país. O que eu ouvi hoje, Yuri e Débora? Que é um discurso, vou abrir aspas aqui, fácil da direita brasileira ao dizer que está fazendo alguma coisa contra a violência do país com essa determinação norte-americana. Que chegar na população, principalmente a população ali mais no interior do Brasil, aquele eleitorado que tem menos acesso à informação, e explicar que isso pode significar alguma coisa ruim para o Brasil, que perde a sua autonomia, que pode ter alguma interferência jurídica / econômica, é muito difícil. Mas que quando se fala que isso pode mexer no PIX, todo mundo entende. Então, a gente vem percebendo que o ministro Dario, desde essa determinação do governo Trump, tem dado mais entrevistas a diversos veículos de comunicação, tem falado praticamente todos os dias na saída do Ministério da Fazenda, o que ele gosta de falar, mas isso não significava que era sempre pós cada agenda, mas que Lula o escalou para responder tanto internamente, com esse discurso do PIX, do quanto isso pode atrapalhar também a economia do Brasil, como para tentar também resoluções com o governo Trump na esfera econômica e que ele também vai ser esse porta-voz / interlocutor em conversas com os norte-americanos. O ministro tem dito, então, que ele vai se encontrar com representantes do governo Trump, mas vale a gente enfatizar que ainda não há data nem com quem seriam esses encontros. O que se sabe é que, inicialmente, há uma expectativa de conversas online. Yuri e Débora. Muito bem, Larissa Rodrigues, então, já no começo do jornal, trazendo apurações. Volto com você já já. E ainda falando, Yuri Pita, sobre Estados Unidos, a porta-voz do Departamento de Estado americano, Amanda Robertson,
disse hoje que Donald Trump quer eliminar o PCC e o Comando Vermelho. Essa declaração foi dada em entrevista ao Live CNN. Vamos ver. O presidente Trump deixou muito claro desde o início de seu mandato que ele vai utilizar todas as ferramentas à nossa disposição para combater estes grupos criminosos que estão atuando na nossa região e para proteger a segurança dos Estados Unidos. Agora, as designações do PCC e do CV são parte de uma ampla estratégia que o presidente Trump está trabalhando na região. Estes dois grupos formam parte de 17 grupos criminosos designados como organizações terroristas estrangeiras. O presidente Trump está atuando para eliminar estes grupos. Amanda Robertson também disse que é responsabilidade do Tesouro fazer análises e investigações de transações financeiras por Pix para bloquear financiamento das facções criminosas. Então, uma das ferramentas que essas designações libera para o governo dos Estados Unidos é bloquear qualquer tipo de transação com estes grupos criminosos. Agora, a implementação dessas designações é responsabilidade do Departamento de Tesouro. Agora, vão ser eles que vão se encarregar de fazer análises, investigações. Impossível falar sobre qualquer caso específico, mas sabemos que o propósito e a meta dessas designações é romper as redes financeiras ilícitas que estes grupos usam para financiar as suas operações. Já estamos aqui no estúdio com Lucinda Pinto, nossa analista de economia. Boa tarde, Lucinda. Uma boa semana para você desde já. Existe alguma possibilidade dos Estados Unidos fazerem algum tipo de intervenção no Pix brasileiro, que enfim, se tornou, né, Débora e Lucinda, o queridinho, né, da toda a sociedade, criou uma série de facilidades, seja para o uso do dia a dia, mas mesmo para as empresas, para grandes conglomerados também fazerem suas operações. Isso mesmo. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. O que os especialistas dizem é que não existe base legal, nenhum tipo de regra que abra caminho para que os Estados Unidos intervenham no Pix. Aliás, parece que essa discussão do Pix dentro desse contexto aí da transformação de PCC e Comando Vermelho em organizações terroristas pelos Estados Unidos, parece uma certa mistura de assuntos, porque a gente sabe que até aqui os Estados Unidos não tinham se posicionado de forma objetiva a respeito dessa intenção de intervir. No Pix foi o próprio governo brasileiro que trouxe essa possibilidade. O que tem, na verdade, é uma questão comercial. Os Estados Unidos vêm falando do Pix dentro de um contexto de competição legítima, e porque a gente sabe que tem duas gigantes americanas que trabalham no Brasil, Mastercard e Visa, e obviamente que o Pix está atrapalhando a vida de todas as grandes empresas de meio de pagamento. Isso é uma realidade não só para as americanas, mas para as brasileiras também. Então, na verdade, parece mais um instrumento ali de pressão para algum outro tipo de atuação do ponto de vista comercial. Agora, o que está muito claro por parte dos especialistas é que o Pix é uma estrada, na verdade. Então, por ali vão passar carros que estão legalizados, carros que pagaram seus impostos e carros que não pagaram seus impostos. Então, o desafio das empresas brasileiras e do sistema bancário brasileiro é identificar quem é que está fazendo algum tipo de operação criminosa. Desafio que a gente já tem, que a gente já vivencia, que os bancos já investem para bloquear. Aliás, o sistema bancário está bastante preparado, a gente tem falado bastante a respeito disso. Não só grandes bancos, mas até fintechs mais estruturadas já atuam de forma a ter uma política de compliance rigorosa para saber quem são seus clientes, quem são seus parceiros. O ponto é que outras empresas vão precisar adotar as mesmas políticas. Isso vai trazer um custo, é por isso que isso preocupa. Mas, do ponto de vista efetivo de pensar numa possibilidade dos Estados Unidos olharem ali por dentro do Pix, a gente não enxerga essa possibilidade. O Banco Central Brasileiro, ele regulamenta e ele oferece essa infraestrutura que é utilizada
pelos bancos, pelas instituições privadas ou públicas, enfim. Mas não há caminho ou não há brecha nesse momento para que haja um outro tipo de atuação por parte do governo americano nesse sistema especificamente. Muito obrigada, Lucinda Pinto. Sempre um prazer quando você vem aqui para o 360. Bom trabalho para você e boa semana também. Obrigada para vocês também.